Oi, oi, gente. Prazer, Paulo Renato Nepomuceno. Hoje a gente vai ter a honra de entrevistar aqui um ícone da comunicação comunitária no Brasil. Eu digo a gente porque eu divido essa entrevista com duas amigas e colegas da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Olá, eu sou Ana Paula Santelli. Oi, eu sou a Gabriela Souza. Vamos conhecer agora quem é o nosso ilustre convidado. Olá, eu sou Edu Carvalho, eu sou jornalista, ainda em formação, apesar de toda a trajetória. Hoje colunista da revista Época e do UOL ECOA, editor executivo do Maré de Notícias. Fui integrante da equipe de criação do Conversa com Bial, também da série de dramaturgia Segunda Chamada. E, enfim, ajudei a fundar o site faveladarrocinha.com, o site territorial de onde eu falo nesse momento, a Favela da Rocinha. Tenho artigos publicados na Folha, na própria revista Época, no jornal O Globo, no Projeto Colabora e também no Nexo. Bom, eu queria saber também os pormenores, né, de como surgiu o site Favela da Rocinha, e como você se viu ali no começo, naquele mundo de histórias, de vivências, tanto como observador, mas também com a posição de comunicador. Nossa, Gabi, aos 11 anos, né? Paulo até já me conhecia, começávamos a trocar nessa idade, nesse período. Era muito do instinto, Gabi, de querer ser jornalista, já atuar na área, e também de me aliar a outras pessoas, porque eu entro no Favela da Rocinha quando ele já está com 1 ano de criação. Então eu ainda pego ele recém-nascido, assim dizendo. E ajudo a fundar esse site que nada mais era do que um movimento dos próprios moradores. Esse primeiro grupo estava na faculdade nesse momento, eram todos estudantes de comunicação e queriam, né, resignificar a forma como eram vistos pelos grandes veículos, né, os grandes meios de comunicação, sobretudo por serem moradores de favela e agora, naquele momento, né, naquela época, serem estudantes de comunicação e, enfim, profissionais aptos a produzir conteúdo. Então, tinha muito a dinâmica de representatividade, né? Era contar essa história através de nós mesmos, daquilo que vivíamos, daquilo que sentíamos. Tinha muito esse caráter de ser a pessoa que era noticiada e que também estava noticiando. Era uma presença assim dupla e conjunta numa mesma dinâmica que, enfim, ajudava ainda mais o território na busca pelas soluções. A gente sempre ficou baseado em fazer um jornalismo de soluções. Eu falo que a gente, enfim, nós somos, né? Eu sou filho do jornalismo comunitário, mas jornalismo comunitário, quando você vai pegar o cerne dele, é jornalismo de serviços. Não só porque é feito na comunidade. É jornalismo comunitário é jornalismo de serviços. É aquele que está em prol do outro. É você falar da falta de luz, da falta de água, da falta de saneamento básico, de mobilidade, da falta dela, da precarização, da fome. Então, é você tratar desses assuntos que impactam tão fortemente a vida dos brasileiros e também propor soluções, porque mais do que nunca, né, é necessário a gente falar dos problemas, mas trazer soluções. Então, tinha muito essa vontade, esse desejo. E ali, com 11 anos, eu tinha uma força enorme. Quer dizer, eu. Perdão, senhor. Não sei se tinha força suficiente, mas vontade eu tenho certeza que tinha. Bom, Edu, você falou um pouco sobre essa participação ativa da comunidade no processo de produção da notícia. Teria alguma história que exemplificasse essa participação da comunidade? Foi justamente, Ana, vou te dar um exemplo muito forte da época e que marcou e marca até hoje, que foi justamente no período onde aconteciam as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E o PAC 1, na Rocinha, já tinha feito, enfim, conjuntos habitacionais e estava programado, cabe lembrar, 2011, 2012, era o primeiro mandato da presidenta Dilma. E já naquele primeiro mandato, tinha-se muito a ideia de fazer o PAC 2, que era solucionar o problema. Na verdade, com o PAC 2, a Rocinha ganharia um teleférico.
E uma consulta pública dos moradores que nós fizemos, os movimentos aqui do território fizeram, viam que não havia necessidade de se fazer um teleférico, quando a maior prioridade da favela ainda hoje é a resolução do saneamento básico. Veja, a maior favela do país não tem saneamento básico. Então a gente cobriu isso fortemente, entrega de documentos, reuniões, enfim, dialogamos muito fortemente com os movimentos, com os grupos, com os coletivos, até que fora decidido que não iriam construir o teleférico. A obra tinha sido iniciada ao passo de todas essas movimentações, foi parado e até hoje está lá. Assim, você só vê a coluna do teleférico, mas ele não foi construído. O que fica, infelizmente, para contar é que não foi construído o teleférico, mas também não foi resolvido a questão do saneamento, infelizmente. Edu, comunicar dentro de uma favela é enxergar potências e alternativas. Para você, qual é a importância e o impacto de se produzir veículos de comunicação dentro desses locais? Olha, Paulo, Gabi, Ana, eu acho fundamental porque, de fato, eu retomo aquilo que eu falava inicialmente, você traz um caráter de representatividade, você enxerga esse outro como potência e você faz desse território, na verdade, você dá a ele todos os subsídios para que ele tenha autoestima. Essa mesma parcela que, ao mesmo tempo, é a mais violentada, é a mais penalizada pela falta de direitos, é violentada porque, enfim, há uma criminalização enorme por conta da presença de tráfico e hoje, né, mais fortemente a presença de milícias nesses territórios. Então, de certa forma, quando você cria essas possibilidades dele se ver enxergado de outra forma, que não é só a violência, não é só a desigualdade. Apesar disso, tem muita história boa, tem muita coisa acontecendo e muitas das alternativas que a gente vê despontar depois no asfalto foram feitas antes na favela. Falando de empreendedorismo, quando você fala de empreendedorismo, não tem como você deixar de citar o que é feito nas favelas e periferias do Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas, enfim, espalhados por todos os estados. Enfim, eu trago sempre esse exemplo, falando daqui, né? Trago o exemplo da Rocinha porque eu falo diretamente dela. A Rocinha é o segundo maior PIB do Rio de Janeiro. Uma vez que o comércio da Rocinha para, o Rio de Janeiro para. Né? Uma vez que Paraisópolis ou Heliópolis, em São Paulo, param, o Morumbi, que está ali do lado de Paraisópolis, para. Não tem como você manter. Assim como Ceilândia, em Brasília, assim como Caranguejo Tavaiares, no Recife. Se você parar esses lugares, a cadeia toda de certa forma, prejudicada ou paralisada, né? Vamos assim, melhor dizer. Então, tem outros tantos aspectos onde a favela cria alternativas e vai continuar criando, infelizmente, mas também não romantizo. Cria-se por conta da falta. A esse lugar, a essas pessoas, a gente não deveria ter que criar, né? Sempre nesse grau de urgência, né? Porque é sempre assim, você cria uma iniciativa de empreendedorismo. Vou dar um exemplo muito simples. Aplicativos de carro, né, que todos nós usamos em várias partes das cidades que moramos, mundo afora, dentro das favelas, eles não entram. A Rocinha, de certa forma, resignificou isso e fez um aplicativo e um sistema somente para circular dentro da comunidade. Então, taxistas, antitaxistas passaram a ser motoristas de aplicativo, um aplicativo que roda apenas para a Rocinha. O Correio, por exemplo, que aí eu já posso falar porque é uma instância federal, né? O Correio muitas vezes não entra nas favelas por conta desse grau de periculosidade. Criamos aqui o chamado Correio Amigo, que é uma iniciativa que tenta dialogar com o Correio, a sede fora, tenta trazer, era uma antes iniciativa, agora já capitaliza em cima. Então você vai tendo aí muitas alternativas criadas na base da urgência, na base da falta, mas que, enfim, ditam muito do que pode ser feito fora também desse local. E bom, assim, para mim a comunicação comunitária ela é sinônimo de mobilização, o que envolve muito fluxo de informações ou também de iniciativas. A minha questão é saber como foi comunicar na pandemia, né? Comunicar e observar essa nova realidade, os novos desafios. Pegando também um gancho, né, do lançamento da Na Curva do S,
Eu queria saber mesmo como foi, né, a sua experiência nesse sentido. Nossa, foi surreal, porque, veja, eu começo a pandemia estando numa empresa recém-fundada que eu ajudei a fundar. Já não estava mais no favela da Rocinha.com, já estava na CNN. A gente tinha passado 3 meses montando uma empresa inteira de comunicação. A empresa estreia 3 dias depois do anúncio global de pandemia e nós temos que mudar todo o planejamento da empresa em como vamos descobrir uma coisa que ninguém sabe se vai acontecer, por quanto tempo vai durar, se vai durar, como é que vai ser, como é que nós vamos ficar frente a isso. Então, imagina, os primeiros 8 meses, que foi o período que eu passei na CNN, foi de estranheza todos os dias. Assim, a cada dia era uma nova empresa, a empresa se modificava. E mais precisamente para esse território, era muito complicado, porque sabia-se desde o primeiro momento que era necessário resguardar essas pessoas dos cuidados mais básicos. Porque as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde eram: lavem as mãos, usem máscara. Mas como é que você vai pedir para as favelas, periferias, aí eu trago aqui de novo, né, a situação que fiz, como é que você pode, por exemplo, pedir para a Rocinha que não tem saneamento básico, como é que você vai pedir para essas pessoas lavarem as mãos? Né? Num Brasil que já vinha com taxas muito altas de desemprego, como é que você fala para essas pessoas ficarem em casa durante um determinado período, né? Que agora a gente já ultrapassa um ano. Então, como é que você fazia e como é que você comunicava dessa forma e, ao mesmo tempo, as pessoas tentando mitigar todos esses impactos? Os coletivos, as mobilizações, os institutos, as entidades fazendo ali as suas doações, os seus processos de campanha para tentar fazer a doação de alimentos, de kit de higiene. Então, era você tentar dar vazão ao noticiário da saúde e, ao mesmo tempo, você dizer: olha, ao mesmo passo que a gente não sabe o que está acontecendo, olha o que está sendo feito mediante a tudo isso. Era um desafio, e ainda é um desafio muito forte, porque são coisas que a gente fala, né? Durante a manhã e que já mudaram à tarde, e que vão mudar à noite, e que vão mudar no próximo dia. Então você ainda não consegue fazer jornalismo na pandemia, se tornou algo ainda mais desafiador por conta disso. As coisas mudam numa rapidez tão grande que você não consegue. Se as coisas já mudavam com muita rapidez, vocês mais do que ninguém sabem disso, imagina agora. Eu cobri durante 2 meses e meio o gabinete de crise da prefeitura, que estavam alinhados a prefeitura e o governo do estado aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz as coberturas, as entradas lá pela CNN, a gente não usava máscara. E naquele momento a gente dizia: não podemos usar máscara porque os profissionais de saúde vão ficar sem. E teve um momento onde mudou-se tudo e todos passamos a usar máscaras e a ficar distanciados 1,5 metro das pessoas. Enfim, são coisas que acho que para a profissão servem de aprendizado. Parece muito piegas fazer esse comentário, mas servem de aprendizado. Assim, são marcos, né? Há um antes e depois. O que vem por aí, eu acho que só há ganhos, porque quem foi comunicador nesse período pode ser comunicador em qualquer outro. E ainda seguindo, né, nessa linha da pandemia, nós vimos o jornalismo tomar um rumo central nesse momento. Mas creio que, assim, ainda mais o jornalismo comunitário, a comunicação comunitária. Então, eu queria saber mesmo como você entende esse jornalismo hiperlocal, focado nas questões da região nesse momento, né? Você vê ele se fortalecendo e se mantendo no pós-pandemia? Gabi, é uma das poucas coisas que eu posso cravar. Não é que posso gravar e não é que tenho dons premonitórios, não, mas e parte também de um machismo, porque sou filho dessa onda. Né, uma pessoa que começa no jornalismo comunitário, chega à grande mídia e fica com o pé. Eu estou com o pé. Recentemente eu dava uma entrevista para uma pessoa e ela dizia: você está com o pé nos dois meios, né? Você está na grande mídia e você também está na mídia comunitária. Então você é um híbrido, né? Você é um filhote disso. Eu falei: sou. Para os grandes meios de comunicação, o jornalismo hiperlocal é fundamental. Eu acho que hoje a grande
não é a grande inovação, mas todos nós, comunicadores, produtores de conteúdo como um todo, devemos estar com os olhos voltados para o que acontece nos territórios, para o que acontece ali na base, nos bairros. É, de certa forma, é esse jornalismo hiperlocal da rua, do bairro, do município, das coisas que a gente ainda não consegue dar vazão nos noticiários macro, nos grandes meios de comunicação, por, enfim, a dinâmica de falarmos de uma certa forma, contextualizar de maneira nacional. Eu acho que há uma mudança de chave, cada vez mais as pessoas querem saber de, assim, fazer, afunilar ainda mais as coberturas. Eu trago um exemplo que é recentemente feito na eleição do ano passado, a Folha de São Paulo. Olha que interessante, a Folha, todos nós sabemos, um grande meio de comunicação, um dos maiores no país, cobria ali o noticiário eleitoral nacional, mas pegou uma cidade do interior de São Paulo e fez daquela cobertura diária, fez uma cobertura hiperlocal daquilo ali. E era interessante você acompanhar como a Folha estava se portando e trazendo isso, aquela iniciativa, na capa. Assim, saiba como foi o primeiro turno na cidade tal. E aí ia todos os dias comunicando, porque era uma cidade também que trazia ali peculiaridades, não tinha rede de TV, mas uma presença muito forte das pessoas usando redes sociais. Então tinha essas peculiaridades, tinha atenção de extrema direita, extrema esquerda, muito interessante. Então, a Folha pegou, pensou essa cidade e fez esse jornalismo hiperlocal. Acredito que isso possa ser uma constante dentro já do jornalismo dos meios que já estão, né, constituídos nos estados. É o exemplo do Rio de Janeiro, o RJTV fazer, como já tem feito, né, as parcerias com as favelas, com as parcerias, né, com as afiliadas, essas afiliadas tentarem cada vez mais falarem de assuntos voltados a esses territórios. Enfim, não é que se esqueça do noticiário nacional, não é isso. Mas cada vez mais há uma demanda das pessoas quererem saber do que está acontecendo na esquina, né? Isso é muito importante. Aí eu trago uma palavra que a gente está permeando um pouco a nossa conversa, que é representatividade. Elas querem, sobretudo, se verem representadas ali diariamente. Porque, claro, ela quer saber da CPI, ela quer saber da decisão da OMS, ela quer saber da variante da Índia que está circulando, mas ela quer saber do buraco da esquina, que ela viu o vizinho cair. Ela quer saber sobre a falta de água há 2 dias. Ela quer saber do poste de luz que foi danificado e que ainda não teve conserto. Então, essas pessoas querem saber do que está acontecendo ali, na próxima rua. Então, isso é fundamental. Acho que todos nós, enquanto produtores de conteúdo, devemos estar atentos a esse movimento, que é um movimento que, enfim, nasce com o jornalismo comunitário, periférico, dá vazão ao que acontece no local. Você é um profissional que tem experiência nesses dois lados do jornalismo, né? Tanto o comunitário quanto o jornalismo da grande mídia, ligado a essa lógica empresarial. Então, a partir das suas vivências, quais são as maiores diferenças desses dois tipos de veículo que você observou? É muito difícil, Ana. Muito obrigado pela sua pergunta. Ela é muito difícil você fazer com que esse jornalismo hiperlocal, apesar de falar, Gabi, do buraco da rua, da falta de luz que acontece na esquina, apesar disso tudo, é muito difícil você fazer com que ele seja apoiado financeiramente. Porque as pessoas não têm, elas acreditam, elas leem, claramente elas repercutem, mas até o momento de soltar ali um apoio, um aporte financeiro, é muito complicado. Ela de certa forma, ela vai privilegiar o grande meio de comunicação nesse momento, comprando semanalmente a edição impressa ou pagando ali a assinatura digital, que hoje tem sido o grande boom, né, dos veículos de comunicação, porque são mais baratos até do que as suas próprias versões impressas, do que apoiar esse jornalismo que está ali falando na rua. Não é impossível, eu volto a repetir. E aí, a estratégia
desse jornalismo comunitário é fazer parcerias, alianças, claro, com os empreendedores do local. Mas aí isso também depende muito da quantidade, de que forma isso vai sendo editorialmente pensado, porque ao passo onde você joga para abarcar, de certa forma, publicidade, isso resvala em ou você se torna um site ou um veículo que vai fazer propriamente publicidade e também vai noticiar, ou você deixa isso muito claro, olha, a gente vai noticiar e você vai entrar de uma outra forma aqui. Porque essa é diferente quando você pega o Globo e você abre, tem um encarte do Guanabara, e isso não impacta de nenhuma forma o jornal, as notícias. Para esse jornalismo pelo local, isso é um grande problema, porque essa pessoa, ela, de certa forma, ela tem toda a razão, ela está pagando por aquela publicidade. Então, ela quer, de certa forma, interferir. Não interferir, mas ela quer puxar a sardinha para o seu lado. Ela quer que o jornal fale do seu empreendimento. Ela quer que o jornal, enfim, esteja mais atento a tudo que está sendo feito ali com aquele produto, com aquele produtor. E nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Então, a gente ainda tem faz aos solavancos essas contribuições, etc. Ainda é muito difícil você criar, eu acho que o maior fator é você criar esse hábito das pessoas apoiarem jornalismo no Brasil. Né? Você tem hoje uma grande capilaridade de ações, veículos, assim, Amazônia Real, Colabora, Asmina, Alma Preta. Você tem uma grande Favela em Pauta, enfim, Fala Roça, você tem uma grande Jota, Congresso em Pauta, você tem uma grande capilaridade, são jornalismos colaborativos, mas que ainda tem muito problema em conseguir financiamento e conseguir esse sustento, né? Porque parte disso, não estão ligados aos grandes veículos, não estão ligados às empresas e dependem dessa contribuição de R$5, de R$10, e que nem sempre é possibilitada, sobretudo, claro, num país como o nosso, num momento como esse, onde as pessoas vão privilegiar, sem sombra de dúvida, os R$10 para comprar carne do que R$10 para comprar e apoiar um trabalho jornalístico. Eduardo, há hoje uma dificuldade muito grande de sustento, né, de veículos de comunicação comunitária, por esse conceito estar intrinsecamente ligado à ideia de não ter fins lucrativos. Mas esses veículos precisam se manter de alguma forma, né? Hoje em dia, você já vê algumas experiências nesse sentido? Há necessidade de financiamento, Paulo, porque, veja, são pessoas que muitas vezes estão na faculdade hoje. Muitos dos mobilizadores e coletivos de comunicação nas favelas já estão hoje também, o que é ótimo. Anteriormente, vi uma galera que não fazia parte e que aprendeu a ser comunicador fazendo. Hoje já tem uma inserção dessas pessoas no âmbito acadêmico. E você vai vendo que, ao passo que ela entra no âmbito acadêmico, ela não consegue, de certa forma, tão rápido, adquirir estágio, adquirir, enfim, trabalho. Então, como é que você vai, de certa forma, manter essa pessoa fazendo esse trabalho comunitário, não recebendo nada? Precisa-se desse sustento. Ainda que seja pouco, precisa-se. Porque isso é trabalho. No final das contas, é trabalho. Né? Ela, quando surgir uma oportunidade num grande veículo, ela vai privilegiar, felizmente ou infelizmente, o grande veículo do que o veículo comunitário que ela fez parte, criou, porque, no final de contas, ela vai onde tem sustento, onde há benesse financeira para que ela possa continuar sobrevivendo, vivendo, pagando suas contas, o que é justo. E é por isso que a gente precisa sempre ter essa atenção. Precisamos introduzir na população essa característica de doação, né? Os veículos que eu citei todos, as cotas mínimas de doação são R$5. A Enóis, por exemplo, de São Paulo, que é uma escola de jornalismo periférico, R$5, a partir de R$10 mensais. Né? E quando você vai ver, R$10 mensais ao longo do ano são R$120 mensais.
Às vezes compensa mais, é muito interessante, compensa muito mais você, de certa forma, ser um padrinho desse veículo ali, comunitário, hiperlocal, do que você ser assinante da Folha. Ou você pode até ser assinante da Folha e também ser padrinho. Nada pode ser inviabilizado. Mas, às vezes, a troca que você tem com o jornalismo hiperlocal, ela é tão mais dinâmica do que com a Folha, com o Globo, com o Estadão, que as pessoas vão falar, caramba, poxa, por que eu não conhecia isso aqui antes? Por que eu não me tornei isso aqui antes, sabe? E aí ela começa a se engajar quem está do lado para fomentar esse trabalho. E aí, quando fomenta esse trabalho, a grande problemática é essa. Por que os veículos de comunicação comunitários, periféricos, não disparam, né? Porque não tem dinheiro. Porque para entrar em dinheiro você precisa fazer edital, e aí você briga com os grandões, e aí você acaba não passando. Então, é muito isso. Se o jornalismo comunitário tivesse esse aporte, nossa, já estaria brigando tete a tete. Claro que hoje a briga, assim. Hoje a briga porque está na Seara Online, claro, mas poderia, enfim, investir em material, poderia, enfim, fazer apurações incríveis, coberturas jornalísticas que não deixariam a perder nada, assim. E como é no caso do Maré de Notícias? Crowdfunding, publicidade comunitária? O Maré de Notícias que hoje o que eu atuo e sou editor executivo, porque o Favela da Rocinha virou algo esporádico hoje. Eu saí em 2019, eu já vinha saindo, deixei assim, ao longo da trajetória de passar por entrar nos grandes meios de comunicação, eu fui meio que tendo que deixar um pouquinho para conciliar com tudo. Em 2019 saí, ele hoje ainda faz algumas publicações, etc., mas não é mais factual como era antigamente. Hoje, no Maré de Notícias, onde eu sou editor executivo, o Maré de Notícias, de certa forma, tem uma facilidade de conseguir se manter, porque está debaixo de um grande guarda-chuva que é a ONG Rede da Maré. O que também não de certa forma, resguarda absolutamente, não vou dizer nada, mas é porque todo o nosso trabalho é custeado pelas doações que fazem a ONG. Então, se a ONG não recebe, fica um pouco difícil você continuar mantendo ali a dinâmica do jornal. É claro que já se tornou algo muito bem sacralizado de que uma parte vai para o Maré de Notícias, porque é o nosso braço da comunicação, etc. Mas ainda somos privilegiados, de certa forma, porque fazemos parte de uma ONG e dependemos do aporte financeiro que ela recebe para continuar produzindo. Há, claro, uma queda enorme de doação à ONG durante esse período, isso é inegável, e isso afeta, de certa forma, no nosso trabalho, a gente fica ali meio tenso, mas a gente continua fazendo felizmente. A nossa grande preocupação é com os outros, que não estão ali, né, sob nenhum guarda-chuva e que, enfim, são sempre penalizados, sobretudo num período como esse, que aí você não tem garantia nenhuma, né? Se com a gente, sendo resguardado por uma ONG, já não tem tantas garantias, a gente depende da doação semestral, anual de, enfim, ONGs, editais. Imagina para aqueles que são apenas coletivos e que, enfim, estão fazendo ali seu trabalho e, como eu falei, tentam viabilizar a sua continuidade por conta de editais, enfim, crowdfunding. É muito complicado, uma dinâmica muito difícil, assim. E Edu, como é que é o processo de produção da notícia? A comunidade, ela participa ativamente desse processo? Vocês recebem muitas sugestões de pautas dos moradores? Participa, Paulo. Olha que interessante. Boa tua pergunta, porque o Maré de Notícias Online, onde eu sou editor executivo, é o nosso braço para fora da Maré. A Maré é um conjunto de favelas um conjunto de 16 favelas. Então você tem são 16 diferentes favelas no mesmo lugar. Quase 140 mil pessoas vivendo
o mesmo território. E é o nosso braço para fora. O braço para fora que eu digo porque a gente consegue falar no online das notícias que impactam a Maré diretamente, as favelas da Maré. A gente fala do Rio de Janeiro, município, estado. A gente fala do Brasil e fala do mundo. Porque tá na web, tá no online, você consegue fazer essa dinâmica. Mas nós também temos, mensalmente, a edição impressa do Maré de Notícias. Nós somos um dos únicos veículos ainda hoje que fazem tiragem impressa e gratuitamente são distribuídos 50 mil exemplares de porta em porta. E por que eu posso afirmar que são 50 mil exemplares de porta em porta e eu não estou fazendo balela nisso? Porque nós temos um grupo de distribuidores locais que fazem a entrega de mão em mão desses exemplares. Então, a gente está sabendo ali que 150 mil pessoas receberam esse jornal. E que 150 mil pessoas estão lendo esse jornal. E aí é que está. Mensalmente, nós recebemos demandas de cobertura. O que é interessantíssimo, porque essa pessoa ela leu a edição de abril, por exemplo, e aí chega na de maio, na verdade, ela recebe a edição de abril ela recebe a edição na primeira semana do mês, exemplo agora, junho, ela vai receber a edição de junho. Ela vai ler e ao longo de 3 semanas, ela pode mandar para a gente através do e-mail, através das redes sociais, que é onde nós estamos muito fortemente presentes, através, enfim, dos canais pessoais dos repórteres. Recebemos as pautas e também temos o WhatsApp, então a gente recebe por ali e a gente vai referir isso, vai produzir e ela se vê, de certa forma, dentro. Eu posso dizer que é uma das grandes redações abertas que nós temos ainda hoje no país, porque essa pessoa ela acaba pautando a gente, acaba sendo a coprodutora desse conteúdo, porque na primeira semana do mês seguinte, a matéria está ali publicada no impresso, ela está lendo a matéria que ela ajudou a construir. E às vezes é ela se vendo ali naquele papel, naquela folha, naquela imagem. Então isso é muito interessante, porque você tem uma presença, um dedo muito forte, uma mão muito forte desse leitor, né? Eu volto a repetir, esse leitor hiperlocal que, claro, a gente vai estar contemplando ali a cobertura da CPI, a gente vai estar falando da vacinação, etc. Mas a gente está falando também do esgoto a céu aberto na rua por mais de 3 dias, o acidente que teve, o tiroteio em uma das favelas, por que aconteceu, a remoção que aconteceu, enfim. Essa pessoa vai estar se vendo, ela vai estar contribuindo também para que a gente amplie ainda mais o debate. Quantas vezes eu entrei no Maré de Notícias em novembro, de lá para cá, parcialmente 7 meses. Mês que vem vai ter tal coisa, vai ter tal iniciativa acontecendo, ainda que com a pandemia vai estar super seguro lá no lugar, vão cobrir, hein? Aí a gente vai e cobre, e aí no mês seguinte ela está lá lendo a notícia que ela ajudou a construir. Então isso é muito interessante. Não só para impresso, mas como também para online. As demandas chegam ali, a gente acaba recebendo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente acaba investindo por ser algo mais factual, às vezes, aí a gente acaba levando para o online e fica nessa dinâmica vamos falar, a gente pensa, eu enquanto editor executivo sempre penso assim, como é que a gente consegue falar dos assuntos macros, né? Porque ela também quer, de certa forma, saber, né? Qual é o rumo da CPI, o que é uma CPI? A gente precisa explicar para essa pessoa o que é uma CPI, né? A gente precisa falar o que é uma DPF, que está tramitando no STF, onde o ministro do STF acaba por impedir as operações policiais. O que isso afeta na vida dela enquanto moradora? Então, é meio que pegar os temas macro, centrais, ali, nacionais, e trazer para aquele lugar. Assim, falar, olha, isso aqui também não está tão distante da sua conversa, da sua vida. É fazer com que ele esteja também inserido dentro daquele contexto, né? Porque eu acho que é isso que também faz com que o jornalismo hiperlocal, comunitário, periférico, favelado, seja tão vivo. Eduardo, em nome de todos aqui, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. E a você que ficou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.